Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, dia 9 de junho, nós nos lembramos desse grande apóstolo, São José de Anchieta, e queremos através dele dar graças por todos aqueles que evangelizaram os nossos países, as nossas regiões, por todos aqueles que hoje ainda evangelizam, que são esses profetas e esses formadores que nos trazem a uma vivência mais plena da fé. Então, rezemos hoje por toda essa obra de evangelização e hoje, de modo particular, quero dar graças por todas as nossas casas espalhadas no mundo que abrem as suas portas para evangelizar a tempo e a contratempo. Rezo pela Ásia, rezo pela África, pela América, rezo também pelo nosso querido continente europeu e também pelo nosso grande Brasil, com todas as casas espalhadas e que de forma incansável evangelizam as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, os avós, todo o povo de Deus. E de modo muito particular também esse cuidado em evangelizar os consagrados, em formá-los, em cuidar dos sacerdotes, em cuidar dos nossos bispos, dos nossos cardeais e também dos casais. Hoje o nosso livro de vida vai falar que também a castidade é um dom para ser vivido pelos casais, é a castidade conjugal. Número 199, a castidade é também para os casais e as famílias. A relação conjugal dos esposos, como a relação dos pais com seus filhos, é também chamada a tornar-se casta pouco a pouco, ao longo do caminho de toda a sua vida. Ela se vive sobretudo na renúncia da dimensão possessiva e dominadora que pode existir em qualquer relação. Trata-se de aceitar morrer para a imagem ideal do cônjuge, dos filhos, de si mesmo, para chegar a respeitar o outro, os outros tais como eles são, isto é, diferentes. No casamento cristão, o fundamento da relação conjugal é a pessoa de Cristo. No coração do seu amor mútuo, os esposos se abrem à palavra de Cristo e à sua pessoa. Unidos um ao outro, eles decidem segui-lo, numa relação que aceita abrir-se sempre mais aos filhos, à comunidade, ao mundo, àqueles que encontram na sua vida comunitária e missionária. Então, a castidade conjugal é um grande dom para que as relações sejam relações verdadeiramente de amor e de doação recíproca e não de dominação, que não sejam relações tóxicas, relações que acabam muitas vezes em crimes passionais. Uma vez eu tive presa, não sei se vocês sabem, que fui pregar um retiro no presídio e pedi para ficar presa 7 dias. Foi uma experiência muito bonita. E a maior parte dos crimes, por incrível que pareça, são crimes passionais. Pessoas que não vivem nos seus relacionamentos conjugais o amor casto, o amor belo, o amor que é puro. Então rezemos por essa graça. Primeira leitura, 1 Reis 18, 41 a 46. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse o seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse nada. E Elias disse: retorna 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. No instante o céu se escureceu como muita nuvem, e o vento caiu, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve com Elias, ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezrael. Que bonito perceber esses sinais que acompanham a ação dos profetas. Aqui um tempo de seca e que era necessário essa bênção que é a chuva. Imaginem quando não temos água, todo o sofrimento que o povo passa, né? Pensem no sertão, pensem nas regiões áridas, nos desertos, como é grave não ter chuva. Então aqui o profeta vai justamente rezar para que aconteça a chuva. E é tão bonito essa imagem. Uma pequena nuvem como a mão de uma pessoa. Quer dizer que a chuva como sinal da bênção de Deus, desse Deus que é providente também em recursos naturais, também na chuva. E aqui
Esse pequeno detalhe que é tão importante. Elias cingiu os rins e correu. A vida consagrada, a vida da castidade, é essa vida com os rins cingidos, em que podemos correr livremente, podemos amar com pressa, com essa corrida apostólica, porque os rins estão cingidos. Ele cingiu os rins e correu. Então, demos graças a Deus por todos aqueles que têm os rins cingidos, por todos aqueles que aceitam esse amor casto, esse amor belo, e por isso são capazes de correr para anunciar as maravilhas de Deus. Salmo 64, visitas a terra e a regas, cumulando-a de riqueza. O ribeiro de Deus é cheio de água, tu preparas seu trigal. Preparas a terra assim, regando-lhe os sulcos, aplanando seus terrões, amolecendo-a com chuviscos, abençoando-lhes os brotos. Coroas o ano com a tua bondade, e tuas trilhas gotejam fartura. E as pastagens do deserto gotejam, e as colinas cingem-se de júbilo. O Senhor é aquele que nos dá da abundância do céu. Ele que nos cumula de todas as riquezas que a água pode originar nas nossas colheitas. Quando, por exemplo, penso nas nossas irmãs da África, que agora querem fazer uma horta maior para poder alimentar tantas crianças que vêm para a creche, quando se tem uma horta, quando se tem um pedaço de terra e tem chuva, meu Deus, quanta bênção, quanta fome pode ser evitada. Rezemos agora por essa grande crise mundial com todos os cereais da Ucrânia, com essa guerra, como fazer transportar toneladas e toneladas de cereais que alimentam o mundo, tantos países da África que dependem desses cereais da Ucrânia e que estão presos nesse país em guerra. Rezemos para que esse conflito logo possa ter um fim e que possa verdadeiramente acabar tantas catástrofes, são epidemias, são guerras e são tantas fomes que o mundo passa. Mateus 5, 20 a 26, com efeito eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá que responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito no julgamento do sinédrio. Aquele que chamar louco terá de responder na geena do fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora, pois o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, pode não acontecer que o adversário te entregue, para não acontecer que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Bonito perceber essa prudência que a palavra nos ensina. Vai logo te reconciliar com o teu irmão, porque quando deixamos coisas por reconciliar, pode surgir uma guerra, pode surgir uma delação, pode surgir um processo, pode surgir tanta coisa que tem tantos estragos. Façamos logo, e hoje é o dia da reconciliação. Cada quinta-feira a comunidade Sementes do Verbo vive esse exercício do pedido de perdão. Peçamos perdão uns aos outros pelas faltas cometidas. Pedimos perdão em casal, em família, em comunidade, em fraternidade. Peçamos perdão, reconciliemos-nos rapidamente. Não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira. São José Anchieta, esse grande missionário, vai nascer no arquipélago das Canárias no dia 19 de março de 1534 e ainda adolescente, São José Anchieta vai ser enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 17 anos, vai fazer votos religiosos e entra na Companhia de Jesus. Então, é jesuíta como nosso Papa. Aos 18 anos, decide-se por essa missão evangelizadora do Novo Mundo e inscreve-se para participar numa missão do Brasil no ano seguinte.
Em Salvador, Anchieta tem a sua primeira tarefa, ajudar a organização do Colégio de Jesus. E nesse mesmo ano, Anchieta vai visitar pela primeira vez a aldeia de Jiritiba, lugar onde vai encontrar o seu futuro eterno repouso. Anchieta segue para o litoral do Paulista. Ao tomar contato com as injustiças sofridas pelos nativos, ele vai se posicionar firmemente em favor dos humilhados e ofendidos indígenas. E ele vai defender esse povo que sofria. No dia 25 de janeiro de 1554, conjunto com Manuel de Nóbrega, Anchieta funda outra escola jesuítica, o Colégio Piratinguinga, núcleo que mais tarde veio a se chamar a cidade de São Paulo. Em 1556, Anchieta recebe a sua ordenação sacerdotal em Salvador, na Bahia, e logo depois ele passa por um período de tempo de Jiritiba entre os índios Puris e Tupiniquins. Foi autor da primeira gramática em língua tupi. E em 15 de agosto de 1579, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida de Portugal, é entronizada no santuário de Jiritiba. No dia 9 de julho de 1597, o velho sacerdote morre vítima de um acidente fatal ao tentar descer a escada da cela para socorrer um índio doente. O frágil e desengonçado adolescente da Espanha tinha se tornado um gigante nas terras brasileiras. Ele é chamado paizinho pelos indígenas e agora é chamado apóstolo do Brasil. Foi beatificado por João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco no dia 3 de abril de 2014. Então, rezemos por esse grande homem que vocês viram antes mesmo de ser sacerdote, então como jovem consagrado, já tinha aberto o Colégio de Salvador, o Colégio de São Paulo, já tinha evangelizado e sido tocado por essa grande graça de saber que devemos dar como primeira caridade a formação, mas devemos defender aqueles que não são tratados segundo a sua dignidade. E justamente São José Anchieta torna-se um digno apóstolo do Brasil, pai de tantas almas e, sobretudo, pai de tantos indígenas, podendo justamente defendê-los. Das suas cartas, ele vai escrever: nada é árduo aos que têm por fim não somente a honra de Deus, mas a salvação das almas. Nada é árduo aos que têm por fim não somente a honra de Deus, mas a salvação das almas. De outros modos, poderia contar máximo escravos, dos quais uns morrem batizados de pouco, outros já há dias que o foram. Acabando a sua confissão, vão logo para o Senhor. Pelo que, quase sem cessar, andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios. E muitas vezes de noite, por bosques muito escuros, socorremos aos enfermos, não sem grande trabalho, assim pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo. Máximo sendo tantas estas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes para acudir a tão várias necessidades como ocorrem. Nem mesmo se fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Junta-se a isto que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar. Assim, não com menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos do que os enfermos. Mas nada é árduo para os que têm, enfim, não somente a honra de Deus, mas a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a sua própria vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem. São José Anchieta, rogai por nós.